Encontraram aí Neemias 1, 2, 3 e 4, diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, nome bom esse, né? Uma sugestão aí para você botar nos seus filhos, se você tiver, Acalias, ele vai te odiar, mas vai ser divertido. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desespero. Também está derrubado os muros de Jerusalém e as suas portas foram queimadas a fogo. Tendo eu ouvido a essas palavras, sentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus dos céus. Amém? Agora presta atenção aqui em mim e deixa assim essa palavra penetrar o seu coração realmente, para que isso nos transforme, para que isso nos avive. Nós precisamos realmente ser avivados por essa palavra. O que está acontecendo nesse exato instante, eu vou dizer para você e a gente começa a ter uma compreensão melhor. O Neemias, ele é copeiro do rei. O que é um copeiro, né? Ele é o cara que prova a comida antes do rei comer, para saber se a comida estava ou não contaminada. Ele faz um teste antes do rei. Então, o Neemias é um homem de confiança do rei, porque naquela época o trono era muito disputado, e os reis morriam, na sua maioria, quando eles eram assassinados, era por envenenamento. Então o rei, para poder manter-se no trono, para manter o seu império, ele tinha um copeiro, né? Ele tinha uma pessoa que experimentava a sua comida, comia uma parte daquela comida para saber se ela estava tudo certo, e depois ele comia. E o Neemias era esse cara. E essa figura dentro de um reinado era uma figura extremamente importante, porque ele era um homem de confiança, ele precisava ser um homem de extrema confiança do rei. Então, o Neemias era esse cara, totalmente de confiança, braço direito, uma vida estabelecida. Ele era concursado, ele tinha feito um concurso público ali da sua época, concursado, trabalhava para o Estado, no governo, morava no palácio, desfrutava de tudo que o palácio podia oferecer. E imagina, se você já assistiu filmes de antiguidade, você deve perceber o glamour que era morar em um palácio. Do lado de fora do palácio havia miséria, povo pobre, camponeses, mas do lado de dentro do palácio era um baita de um glamour, bebidas, comidas, mulheres, diversão o tempo todo. Então o Neemias, ele participava desse núcleo pequeno de confiança do rei, num emprego que lhe proporcionava condições extraordinárias de vida. E da onde vem esse tal de Neemias? O Neemias, ele vem de Jerusalém, e ele vem de Jerusalém por conta de um cativeiro, de um sequestro que aconteceu com o seu povo. Então o povo de Deus, ele foi sequestrado pelo rei Nabucodonosor. Outro nome bom também aí, de sugestão para você. Eles foram sequestrados pelo rei Nabucodonosor, e quando o rei invade, quando Nabucodonosor invade o território, esse território do povo de Deus, ele destrói tudo. Ele destrói os muros, ele destrói o templo, ele taca fogo nas casas, ele destrói os acampamentos, ele acaba com tudo, ele destrói tudo. E nessa destruição, ele rouba da cidade o que de melhor a cidade tem. Ele pega os principais homens, os mais inteligentes, os mais capazes, os mais preparados, e ele traz esses homens para a sua cidade. Por isso que o Neemias está lá. Então o Neemias está lá porque ele é oriundo dessa migração.
Então, você vai encontrar essa história mais fácil no livro do profeta Jeremias. Você vai ver o Jeremias profetizando sobre os 70 anos do cativeiro babilônico, e o povo não se arrependia, e o Neemias dizendo: vocês vão cair no cativeiro, vocês vão ser presos, Deus vai entregar vocês na mão dos inimigos. E o povo não estava nem aí, e aconteceu. Nabucodonosor entrou e devastou aquele lugar, e ao devastar aquele lugar, então, ele leva os principais homens cativos, e aí agora, desses homens cativos, tempo depois, muito tempo depois, é que está lá Neemias servindo no palácio do rei. E o irmão de Neemias, Hanani, ele vai para Jerusalém. E quando ele retorna na sua caravana, o Neemias chega nele para perguntar, fala: rapaz, como é que estava lá? Conta pra gente aí, a turma já está bem, já está tudo certo, já voltou ao normal, já está tudo tranquilo, já construíram as casas. E aí o irmão dele diz: não, aqueles que não morreram por conta dessa destruição, estão vivendo em total miséria, em total destruição, porque os muros de Jerusalém foram derrubados. Então, eles estão no meio de um opróbrio, eles estão no meio de um ambiente caótico. É assim que eles estão vivendo. E quando Neemias recebe essa notícia do seu irmão, ele entra num processo desesperador. Ele começa a chorar e orar diante de Deus, porque os seus irmãos estão em sofrimento, porque os seus irmãos estão enfrentando uma crise desesperadora. E essa crise desesperadora, ela passa por alguns processos interessantes, né? Quando aquele povo foi tirado da terra, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, através do rei Nabucodonosor, quando eles perdem o acesso à terra, aquilo não é só um lugar que eles perderam. E às vezes a gente pensa que é isso, a gente fala: tadinho, tirou daqui, botou ali, está tudo certo. Então ele vai seguir, toca a vida. A gente, se eles estivessem vivendo num período pós-moderno como hoje, na época do coaching, um coaching ia chegar para aquele pessoal e falar assim: gente, fiquem tranquilos, vocês se levantem, busquem soluções alternativas, busquem planos alternativos para os seus negócios, porque hoje a gente tem solução para qualquer dificuldade, para qualquer problema. Você não tem direito de ficar triste e de ficar chateado. Mas aquela terra representava para aquele povo muito mais do que um pedaço de terra. Quando eles são tirados dali, levados cativos para a Babilônia, aquela terra para eles significa a promessa de Deus. Gênesis capítulo 12, você vai ver Deus chamando um homem, Deus chamando Abraão, e dizendo: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Então, ali onde eles estavam, Jerusalém, essa é a terra que Deus mostrou e que Deus entregou para eles. Então aquilo ali é muito mais do que um lugar onde eles moravam. Não é que eles estavam saindo de Osasco e mudando para Barueri. Não é que eles estavam saindo de São Paulo e indo para o Rio. Aquela terra representa para eles a promessa de Deus, o pacto de Deus com Abraão, o primeiro judeu, o pai da fé dos judeus. Então a representatividade que existia naquele local é muito maior, é muito superior do que só uma terra. E além disso, o templo também foi derrubado. Além de eles serem tirados da terra, o templo foi derrubado. E o templo era o lugar onde eles encontravam com Deus. Então foi afetado a sua esperança e foi afetado a sua espiritualidade. É assim que eles são migrados para a Babilônia. A esperança daquele povo foi abalada. A conexão que eles tinham com Deus foi destruída. Ser levado ao cativeiro tirou daquelas pessoas muito mais do que a sua dignidade, tirou a sua esperança. Então era um povo que se perdeu nesse processo.
Eles se perderam nesse caminho, eles foram levados e junto com essa condução, eles perderam a sua esperança, a sua fé. Por isso é um povo que não conseguia se levantar. Mais de 70 anos depois, em que tudo isso aconteceu, Nabucodonosor, o rei que invadiu, já nem estava mais entre eles. Agora ali com Neemias, ele pergunta como é que está, na esperança de que o povo já tivesse se levantado, porque se é uma condição comum, aquilo já era para ter melhorado, o ambiente já era para ter sido mudado. Mas a resposta do irmão dele é: as coisas continuam do mesmo jeito, porque mais do que ter tirado aquele povo da terra e ter derrubado um prédio que era o templo, roubaram desse povo a esperança e eles não conseguem se levantar, eles não conseguem se reconstruir, eles continuam no mesmo status. O que aconteceu há 70 anos atrás reflete o que acontece exatamente hoje. A resposta do irmão dele está do mesmo jeito. Foram 70 anos, 7 décadas passaram e continua exatamente do mesmo jeito. Nada mudou, absolutamente nada, está tudo do mesmo jeito. E essa notícia choca o Neemias, choca. E o choca de tal forma que ele não se contém. Choca de tal forma que ele não consegue fingir que aquilo não está existindo. Ele não consegue seguir em frente, ele não consegue continuar. Ele não consegue mais se concentrar nas suas atividades. É só você ler o capítulo 1 que você vai ver que a todo tempo ele quer falar com o rei, ele quer conversar com o rei e pedir para retornar para a sua terra, para que ele faça alguma coisa pelo seu povo. E aí é o ponto central dessa reflexão que eu quero dividir com você, e presta atenção nisso. Aquele problema que acontecia com aquele povo, naquela terra, naquele lugar distante, o Neemias não tinha nada a ver com isso mais. Ele não tinha mais nada a ver com isso. Isso não era problema dele. Ele tinha uma vida estável, funcionário público, concursado, ganhava bem, morava bem, comia bem, bebia bem, dormia bem, estabilidade. Não corria risco de perder o emprego. Funcionário público. Ele não tinha nada a perder. Aquele negócio não o impedia em nada. Não o afetava diretamente em nada. Ele estava tranquilo. E mesmo estando totalmente tranquilo, mesmo estando totalmente preparado, ele se incomoda de tal forma com aquela situação que ele não tem outra opção a não ser fazer alguma coisa. Ele não tem outra opção a não ser se mover, se movimentar em direção àquela situação de opróbrio, de ruína. E a atenção toda está no fato de que não precisava e não mudaria nada na sua vida, não mudaria nada nos seus dias. Ele poderia seguir em frente, ele poderia fazer igual a gente faz, ele poderia falar assim: tadinhos, estão sofrendo, né, Hanani? Vamos fazer o seguinte, ainda hoje, vamos levantar um clamor por eles. Mas nós vamos orar. Deus vai levantar alguém em nome de Jesus. Eles nem conheciam Jesus na época, mas imagina que sim. Em nome de Jesus, Deus vai levantar alguém. Se o Neemias fosse um crente pós-moderno, seria essa a postura dele. Os irmãos lá estão em opróbrio, estão em miséria, em desgraça, em destruição. Mas vamos levantar um clamor aqui, que eu tenho certeza que Deus vai alcançar esse pessoal lá, que Deus vai curar esse pessoal lá, que vai levantá-los dessa situação ruim. Ao invés dele responsabilizar Deus por tudo que estava acontecendo, ele se colocou diante de Deus e disse: Senhor, usa-me para resolver essa situação. É alguém
é alguém que não fugiu daquele momento. É alguém que não fez uso da sua estabilidade para poder se ausentar de um momento ruim. Ele não fez uso da sua estabilidade. Ele não ficou ali falando, rapaz, eu tenho muito a perder. Ele não fez conta. Eu tenho muito a perder. Imagina isso. Olha só. Imagina a situação. Mas se eu for, o rei vai ter que contratar outro copeiro. Vou perder minha posição, eu vou perder o meu cargo, eu vou perder o meu salário, eu vou perder a minha moradia no palácio. Então eu tenho muito o que perder. Eu tenho muito a considerar antes de tomar uma decisão dessa, antes de tomar uma atitude dessa. Ele poderia considerar muitas coisas. Ele poderia fazer vista grossa para aquilo tudo que estava acontecendo. Ele poderia fingir que não era com ele. Ele poderia ficar esperando alguém mais experiente, mais preparado, mais capaz. Ele poderia tocar a vida, lançar uma palavra e falar que Deus abençoe os nossos irmãos de Jerusalém que estão na pior, em nome de Jesus, amém, e tal, e seguir a vida, vai trabalhar, vai cuidar da vida, vai fazer o que precisa fazer. Ele poderia fazer qualquer coisa. Ao invés de fazer qualquer coisa como essa, ele se apresenta. E por que eu escolhi? A Bíblia é imensa. Nós temos 66 livros, 1189 capítulos e mais de 31 mil versículos. Eu estou falando isso para você perceber a escolha que eu tinha na hora de selecionar alguma história, algum texto, alguma coisa. Eu poderia escolher qualquer outra coisa. Por que exatamente esse texto, num encontro, numa celebração tão importante como essa? Nós ficamos quase um ano sem ter encontros presenciais. Por que esse texto? Eu escolhi esse texto porque eu acho que ele é o que reflete muito bem, a nossa realidade imediata. Reflete muito bem a nossa consciência do que é espiritualidade, e o momento é oportuno, porque nós estamos enfrentando um momento de reconstrução. Nós estamos buscando, ainda não com todo fervor, a todo vapor, mas estamos buscando retomar, reiniciar, recomeçar. E antes de recomeçar, nós precisamos primeiro reconstruir. Nós precisamos primeiro perceber, nós precisamos ter uma visão ampla. Então o momento em que nós estamos vivendo é um momento de reconstruir, e o Neemias se propôs a ser a pessoa que reconstrói, a ser a pessoa que conecta, a não fugir das suas responsabilidades, a não colocar sobre Deus o jugo de que ele precisa fazer alguma coisa, mas ele foi o cara que se apresentou. Então nós estamos no momento de reconstruir, e a pergunta que paira sobre nós é: quem vai fazer isso? Quem vai reconstruir? Quem será a pessoa que, em meio a tantas notícias ruins que acontecem perto de nós e também distante de nós, notícias que tomaram o Brasil e o mundo, mas notícias que tomaram também o seu bairro, a sua rua e a sua casa, destruição e opróbrio estão por todos os lados. Quem vai reconstruir?
Quem que vai retomar o ânimo e dizer, vamos, nós vamos conseguir, vamos, nós vamos retomar, vamos lá, quem vai ser essa pessoa? Porque as pessoas que nós andamos encontrando são aquelas pessoas que responsabilizam Deus e que dizem, não, vai que Deus vai fazer, não, vai que Deus vai te ajudar. Não tem ninguém dizendo, vai que eu vou te ajudar. Está entendendo? Não pode ir, Deus vai te ajudar. Não vai, Deus vai te prosperar. Não vai, Deus vai te suprir. E você? E eu? Então o Neemias é o cara que não ficou dizendo, vai que Deus vai fazer, não vamos orar para que Deus reconstrua os muros. Deus não reconstrói muros, nós reconstruímos muros. Consegue entender? Nós é que vamos reconstruir essa realidade, nós é quem vamos reconstruir esse recomeço, pela direção de Deus, com a força do Espírito Santo, com a revelação divina sobre nós, com a direção de Deus sobre nós, mas nós é que vamos fazer, e não adianta responsabilizarmos Deus por isso. Não adianta pensarmos que isso não vai promover em nós algum tipo de esforço, algum tipo de contato, algum tipo de demanda, algum tipo de ritmo. Isso precisa acontecer. E eu escolhi essa palavra para compartilhar com vocês, porque no meio de tudo isso, no meio de todo esse momento, de toda essa problemática, o nosso ânimo também se caiu. O nosso ânimo se foi, e nós estamos aqui atônitos, esperando que Deus faça alguma coisa por nós, mas nós não estamos nos ligando, nos tocando, nós não estamos percebendo que nós estamos aqui para fazer alguma coisa uns pelos outros. O nosso ânimo se foi. Essa pandemia tirou de nós muito mais do que o nosso emprego. Presta atenção nisso. Presta atenção no que eu estou te falando. Essa pandemia tirou de nós muito mais do que o nosso emprego. Tirou de nós muito mais do que pessoas queridas que estavam perto de nós e que se foram, infelizmente. Tirou de nós muito mais do que momentos de socialização, do que aquela social que você tinha com os amigos. Tirou de nós muito mais do que o encontro que nós fazíamos. Tirou de nós muito mais do que os nossos cultos. Tirou de nós muito mais do que a aglomeração que nós tínhamos. Tirou de nós muito mais do que isso. Foi muito mais do que a sua rotina que você perdeu e talvez você nem perceba. Nós perdemos muito mais do que a nossa rotina. Nós perdemos muito mais do que as nossas oportunidades, do que amigos. Perdemos muito mais do que isso. Muito mais do que isso se foi. Esse momento que nós vivemos mostrou para nós o quanto é frágil a nossa vida e o quanto são passageiros os nossos planos. Esse momento mostrou para nós o quanto nós estávamos fundamentando a nossa vida sob algo que não é sólido, sob algo que não é firme, sob algo que não é duradouro. Eu conversei com pessoas, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que perderam tudo. Eu conversei com um rapaz, um amigo de muito tempo, e ele dedicou a vida dele inteira. Ele tem filhos, é casado, e ele dedicou a vida dele inteirinha para construir uma empresa. Ele não conseguiu acompanhar os filhos crescendo. Ele teve problemas no casamento, porque ele passava mais tempo no escritório do que em casa.
Ele não curtiu a família, os amigos, ele não tinha momentos de alegria, era trabalho, 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 porque na cabeça dele, ele queria oferecer para a família dele aquilo que os seus pais não tiveram condição de oferecer para ele. E mais ou menos em meados de julho a agosto, ele entrou em contato comigo, conversamos, e ele aos prantos dizia: eu não sei o que fazer, tudo que eu tinha eu perdi, a empresa que eu dediquei a vida inteira fechou, nós perdemos os clientes, perdemos a receita, perdemos o prédio, perdemos os funcionários, eu estou cheio de dívidas, de processos trabalhistas, acabou tudo, o sonho virou um pesadelo, o que você tem a me dizer? E o que eu tive a dizer para ele, eu falei: você me desculpa, eu preciso te falar isso tudo serve para você ver como a sua certeza é frágil, como a vida que você pensou, a vida que você sempre sonhou é tão frágil, que não precisou de um terremoto, de um maremoto, de um furacão, bastou um inimigo invisível, um vírus que não pode ser visto a olho nu, bastou um negocinho desse para destruir tudo aquilo que você construiu, porque as suas certezas são frágeis, os seus planos são frágeis, as suas convicções são frágeis, aquilo que você quis para você, aquilo que você sonhou para você, isso tudo é muito frágil para você depositar a sua vida inteira sobre isso, porque quando tudo isso acabar, você vai ficar sem chão e sem saber para onde ir, sem esperança. Então foi isso que a pandemia tirou de nós. Ela tirou de nós a nossa esperança. Ela nos mostrou que a nossa vida inteira nós construímos sobre algo sensível demais. E é tão sensível que não suportou. É tão sensível que rachou, ruiu, destruiu, caiu, acabou. A vida que você tinha antes, você não vai ter mais. Acabou. A forma como você vivia antes, acabou. Porque é frágil, é sensível, é passageiro. Nós construímos toda a nossa vida em cima de algo que é extremamente passageiro, momentâneo, acabou. E essa é a grande frustração. A grande frustração é que nós olhamos para um lado e para o outro e percebemos que acabou. E aí, agora? Acabou. O que fazer? Acabou. É muito mais do que perder emprego, é perder a esperança, é perder o vigor, é perder as emoções, perder as motivações, perder o foco, perder o propósito, perder o entusiasmo. Seja sincero com você mesmo. É hora de reconstruir. É hora de reconstruir tudo isso que se foi, tudo isso que nos foi tirado, tudo isso que nos foi tomado. E isso é muito mais para a gente do que o que a gente perdeu necessariamente. Nós perdemos muito mais. O brilho que você tinha não era do emprego e do dinheiro. E é isso que nós temos perdido.
E é isso que nós precisamos reconstruir. É ali que começa a reconstrução. É aí que começa, esse é o recomeço, é a maneira como nós vamos reconstruir as nossas relações, como nós vamos retomar os muros, como nós vamos reconstruir o templo, como nós vamos retomar as relações. É aí que nós precisamos iniciar a reconstrução. Isso é reconstruir. Talvez, meu irmão, e eu fico pensando e imagino que sim, que a gente chegue a conclusões dizendo, bom, está tudo certo, a vida se enquadrou, estabeleceu, o emprego está funcionando, os negócios estão andando, beleza, está tudo certo, numa condição ali totalmente favorável, é a condição que o Neemias estava, totalmente favorável, tinha gente se dando mal, mas ele estava se dando muito bem. Tinha gente afundando, mas ele estava decolando. Os irmãos dele estavam se dando mal, mas ele estava tranquilo. Mas quando o Espírito de Deus alcança o nosso coração, quando o nosso coração é invadido pelo Espírito de Deus, meu irmão, você agora não é alguém que está interessado só em você, no seu bem-estar e nas coisas dando certo para você. Nós estamos agora ocupados em obras. Sabe aquela plaquinha lá? Em obras. Reconstruir. Reconstruir. É o que nós vamos ter que fazer como igreja. A Igreja Batista Mosaico vai precisar se reconstruir, se reencontrar. Nós vamos ter que nos reconstruir. Nós vamos ter que nos reconstruir porque fomos abatidos, perdemos o nosso vigor. Vamos ter que nos reconstruir. E não adianta dizer que não, nós vamos ter que nos reconstruir. Você com a tua família, você vai precisar reconstruir. Tudo o que você está vivendo é necessário reconstruir. Nós estamos num período propício, muito próprio, para refletir sobre a vida de Neemias, sobre a obra de Neemias e sobre a maneira como Deus o usou para reconstruir. E em nome de Jesus, que essa reconstrução comece a partir de hoje. Que essa reconstrução comece a partir de agora. Que essa seja a oportunidade, a primeira martelada, o primeiro ato, o primeiro movimento em direção a isso. E você sabe necessariamente o que é que na sua vida se abateu, e o que é que você no caminho perdeu, e o vigor que você tinha, e o ânimo que você tinha, e a espiritualidade que você tinha, e o fervor que você tinha, você sabe. Que essa reconstrução comece a partir de hoje. Nós temos uma oportunidade para isso.